Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje vamos falar sobre um pouquinho de marketing digital, posicionamento, brand, com ela, nossa convidada que é especialista nesse assunto. Mônica Benck, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Wellington. É um prazer estar aqui com vocês, com os associados. É um privilégio estar dentro desse grupo hoje. Imagina, em nome do nosso presidente, toda a diretoria executiva e da equipe da Associação Comercial, é um prazer ter você aqui. Obrigada. E hoje eu quero fazer uma provocação para os empresários. Vamos iniciar legal hoje. Se amanhã a sua empresa sumisse da internet, alguém sentiria a sua falta? Se sumisse do Instagram, do Google, internet de modo geral, alguém sentiria a falta do que você oferece hoje? Mônica, antes da gente perguntar, entrar no assunto, conta pra gente. Quem que é Mônica Benck? Eu sou uma pessoa agitada. Eu gosto de estudar. A minha especialidade é TI, né? Eu sou formada em tecnologia da informação. Trabalhei por mais de 10 anos com isso. E eu migrei para o marketing digital nos últimos 6 anos. Uma das coisas que eu mais gosto é de analisar informação e trazer as tendências de mercado para esse segmento que eu estou atuando, que muda diariamente. Você fez uma provocação sobre o marketing, né? Sobre marketing digital. Se essas empresas sumissem, se a sua empresa sumisse da internet, o que você faria hoje para continuar sendo relevante nesse mercado? Quais ações você tem hoje na carta, sua cartinha na manga para continuar? Hoje é claro que a gente fala muito de marketing digital, mas existe primariamente o marketing. Quais são as ações e qual é o seu principal ativo hoje, né? Uma das coisas que eu sempre levanto com as empresas é qual é sua lista de clientes e quanto esses clientes costumam consumir. Se você não consegue fazer um bom marketing, um bom relacionamento fora das redes sociais, fica muito mais difícil você fazer na rede social. Então é preciso você conhecer bem as pessoas antes de você começar a ofertar o seu produto ou o seu serviço. E isso vem através dos dados que você tem coletado sobre eles, né? Uou, já começou bem legal. Falando um pouquinho, puxando ainda, você iniciou então em 2019, veio logo depois da pandemia. Discorre pra gente sobre esse início. Foi maravilhoso 2019, né? Em pouco tempo, em menos de 4 meses eu já tinha 4 clientes fixos, né? Mensalmente, eu atendi eles mensalmente. Estava indo muito bem, aí veio 2020. 2020 foi a reinvenção, porque teve essa transformação digital acelerada, foi tudo muito rápido, a maturação das empresas foi rápida, a explosão do digital obrigou todo mundo a aprender a usar as ferramentas, então meio que banalizou esse trabalho que eu fazia, porque eu fazia a gestão da rede social, fazia o planejamento de fotografia, fazia as mídias pagas, e de repente todo mundo aprendeu a fazer isso e quem já fazia alguma coisa na área também se especializou. E aí eu me vi obrigada a migrar. E foi nesse período que eu comecei a trabalhar então com branding executivo, no LinkedIn, quer dizer, estava todo mundo indo para o Instagram, eu estava saindo do Instagram indo para o LinkedIn, fazendo posicionamento executivo. E era uma área que ninguém enxergava hoje como se vê hoje. Não se enxergavam antes como se vê hoje, né? Então, naquela época era muito legal. Eu tenho uma cliente de branding executivo até hoje que eu atendo. Então, ela é um dos poucos trabalhos que eu faço nessa área porque ela está comigo desde aquela época. Nós brincamos aqui nos bastidores, né? A famosa eugência. Eugência. Nessa época, você já fazia tudo mesmo, né? Hoje em dia, como que tá para você? Como eu trabalho hoje? Isso. Hoje eu trabalho fazendo consultoria. Então, eu elaboro os planos de marketing para as empresas. A primeira parte do meu trabalho é fazer uma análise, porque tem uma tendência a olhar sempre para frente. O cliente chega, a expectativa é, bom, esse cliente vai precisar, quando se chega numa agência normalmente, quais são os serviços que a gente presta e como que a gente encaixa esse cliente na nossa agência. A gente faz isso, isso, isso e aquilo. Então, a estratégia é criada em cima do que a agência oferece e não necessariamente do que o cliente precisa. Mas eu gosto de analisar o passado. Eu gosto de fazer uma análise, um diagnóstico de tudo que já foi feito e quais os resultados que se tem sobre isso. Porque a internet deixa
dados em todos os lugares. Sim. A veia da TI não abandonou, então eu preciso olhar esses dados para poder construir o plano futuro. E através disso a gente cruza com as metas do cliente para poder entregar um planejamento que funcione para ele, que atenda às necessidades dele, que concilie com o planejamento estratégico da empresa. Porque o marketing está ali para auxiliar a venda, né? Ele está para diminuir o atrito da venda e não para que se faça mais esforço na venda. Então, o marketing serve para auxiliar essa etapa da venda. Precisa casar essas áreas. Aproveitando que você tocou no assunto de vendas, promoção de vendas hoje pode ser tudo, redes sociais, campanhas, e-mail. Qual é a sua especialidade, né? O que você faz melhor que ninguém? A minha especialidade é conseguir enxergar quais são as melhores mídias para esse cliente atuar. Mesmo porque muitas vezes o cliente faz um esforço enorme para aquisição de lead na internet através dessas mídias, dos canais digitais, são redes sociais, blog, site, newsletter, e ele não consegue evoluir com a venda. Então ele recebeu esse lead, ele tentou um contato e ele não evoluiu. Às vezes o que precisa é afinar essa equipe comercial. Nem sempre o problema está no marketing, porque o marketing atendeu, ele trouxe, e daí para frente. Né? Então a gente precisa avaliar isso daí e cruzar com o comercial. Pode ter uma etapa a evoluir com esse marketing? Pode ser que sim, mas é um ajuste fino que precisa ser feito. Então a minha especialidade é entender isso. Além disso, como consultora, eu ajudo profissionais, geralmente consultores ou professores que migraram para a consultoria, a criar e estruturar os seus projetos educacionais digitais. Então tem muita gente com conhecimento no mercado que tem muitos anos de experiência, que gostariam de ter um curso, ou que fosse uma consultoria escalável também, que esse é outro projeto que eu faço. É a consultoria escalável, você cria uma consultoria formatada que você consegue replicar ela com mais velocidade, mais facilidade. Então eu crio esse projeto junto com ele, a trilha de conhecimento, o método comercial, a estratégia de marketing, e eu entrego para ele, execute desta forma, e aí ele consegue executar. Traduzindo para nossa audiência, é um infoproduto? É um infoproduto. Bacana, sim. Bacana. É que como essa minha audiência geralmente ela é mais velha, o infoproduto eles não me entendem tão bem, mas converter um projeto de consultoria escalável eles conseguem compreender bem, um projeto educacional eles entendem melhor ainda, e isso tem casado muito com o que eles buscam. Não, são outras formas, bacana, não conhecia essas outras nomenclaturas e bom trazer à tona para a gente enriquecer para a nossa audiência. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento. No mercado digital lotado, qual o DNA da Mônica Bank e o que você faz, o que ninguém mais entrega? Ó, tô sempre puxando aqui o que você, destacando você. Pois é. O que eu faço é exatamente isso. É essa leitura entre o cliente tem de potencial a ser produtizável. Isso também é uma outra forma de falar que a gente produtiza conhecimento, produtiza consultoria, para que ele consiga fazer um planejamento e tornar isso um produto vendável. Por quê? O que a pandemia nos ensinou? Que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, uma empresa, às vezes, ela tem algo, uma cafeteria, ela pode ter um produto para vender, uma caneca. Ela pode... Eu atendi um cliente esses dias que nos serviços dele eu enxerguei que eles poderiam fazer um curso para formar outros profissionais. Então, existe, às vezes, essa abertura na empresa e eles não exploram. E eles estão sempre buscando novos clientes para alguma coisa, sendo que, na verdade, eles estão esquecendo de olhar os clientes que eles já têm ou um mercado diferente. Hoje, o pessoal fala que custa, em média, 7 vezes mais caro você adquirir um novo cliente do que olhar para sua base e fazer uma ancoragem de novos produtos para ele, né? Exatamente. E a função do marketing é essa, é você olhar tudo que você tem de produtos e de clientes e tentar atender essa demanda que você não está vendo. Exatamente. Ó, quero falar agora sobre um outro pilar, tráfego, tá? Dentro do, como é que se diz, do marketing, as pessoas... urgência. Da urgência, as pessoas sempre querem entender um pouco mais sobre esse assunto. Diferença entre o orgânico e o pago. Bom, o orgânico é tudo aquilo que você faz investindo o seu tempo e não dinheiro. Então, se você tem seu Instagram ou seu LinkedIn, para alguns casos, né, para alguns profissionais. Todo o conteúdo que você simplesmente coloca lá, que você decidiu fazer e postou por conta própria, beleza, é o seu orgânico, certo? Mas uma vez que você pega esse seu post e você resolve investir uma grana nele, um dinheiro,
ele passa a ser o tráfego pago. Existem muitos meios de se fazer isso, inclusive o Google é uma das principais e mais antigas plataformas que se faz isso, né? E ele é, de certa forma, inclusive tem uma coisa que a gente conversou antes, que depois vai ser legal a gente falar disso. O tráfego pago, ele ajuda a trazer mais clientes quando você tem uma boa oferta. Então, se aquele post está bem estruturado, bem desenhado para aquele perfil de cliente, ótimas chances de conversão, de você atrair gente que vai comprar. Caso contrário, você está colocando um dinheiro que pode não te trazer retorno nenhum. Remarketing como arma secreta. Remarketing combina muito bem com esse post orgânico que foi feito, testado e você viu que teve um bom desempenho. É assim que geralmente se escolhe qual post vai ser patrocinado. Porque ali você já avaliou a imagem dele, que é o criativo, e você já avaliou o texto, que é a copy. Dessa forma, a galera já gostou, teve um bom resultado. O que se recomenda de praxe? Você deixa o seu anúncio, o seu post orgânico rodando 24 horas. Deu um bom resultado, aí você patrocina ele. Né? E aí, claro, vai depender da plataforma, você faz isso de várias formas. Respondi? Respondeu. Eu tô adorando. Pessoal, espero que vocês gostem. São várias dicas mesmo. Você usa IA? Claro. Claro. Eu não seria da TI se eu não usasse uma IA. Vamos lá, então. Você usa IA para segmentar, criar, analisar. E como você faz a adaptação desse processo com a parte humana, deixar humanizado, né? Bom, tudo depende da aplicação que eu estou usando, né? Eu uso IA desde 2022. A mais popular hoje é o GPT, mas eu ainda uso o Claude e a Perplexity para fazer as análises de informação. Eu utilizo ela para fazer pesquisa de mercado, eu uso para fazer SWOT de cliente, eu uso para fazer análise de ideias. Às vezes eu estou numa linha de pensamento e eu não tenho como ter certeza se minha linha está boa. Eu discuto com a IA, sim, é como se fosse a minha equipe. Eu uso para tudo, é um ótimo assistente. Claro que ela comete erros, ela pira, ela surta, mas o que difere a IA do humano e que potencializa essa união é exatamente o conhecimento que a gente tem, conhecimento humano que dá diretriz para a IA. Ela é uma ótima biblioteca, não sei, cada um vai analisar de uma forma, mas muitas vezes ela é uma ótima biblioteca que me traz conteúdos muito importantes para reforçar aquilo que eu estou querendo criar. E ela potencializa isso. Que bacana. As pessoas às vezes têm medo, né? Acha que... Como é que se diz? Eu posso fazer o meu post, tudo quem está começando. Vou trazer esse cenário para quem está começando, né? Eu posso fazer. Claro, você pode fazer, mas você quer fazer de forma mais profissional, com um prompt mais enriquecido, esse é o profissional usando a IA, no seu caso, né, Mônica? Você é uma profissional que usa a IA ao seu favor. A meu favor. Então ela potencializa e não substitui. Jamais. Pelo menos não nesse ponto que a gente está, né? Não substitui. Existe algo que é muito interessante para a criação de conteúdo, que é o tom de voz, que é exatamente esse ar de fala que você dá àquele conteúdo escrito. Só que o caso do GPT e o que eu tenho visto, usualmente, como todo mundo vem fazendo uso dele, ele tem criado vícios de linguagem. Ele cria vícios de linguagem. Então, na hora de se você não avalia aquele conteúdo, você copia e cola, você vai ver que tem de uma outra pessoa muito parecida. Em alguns casos de conteúdo por LinkedIn, eu já vi que ele utiliza palavras como catalisador, como vivência real, experiência real, o real está sempre ali. E isso começa a popularizar muito na internet. E aí, quando você vê todas as sequências de conteúdo, você repara que não foi bem aquela pessoa que teve exatamente aquela ideia. Você começa a ver que tem esse vício de linguagem da IA nos textos. E isso é algo que meio que desanima, sabe? Porque você lê textos falados, aqueles vídeos gerados por IA, é onde você mais vê que foi uma IA que fez, porque ele tem vício de linguagem. É pior do que a gente. Então, fica artificial e idêntico. E isso quebra muito, sabe? Quebra o interesse. Uma outra pergunta que a gente selecionou aqui para fazer para você realmente, você acha que IA vai substituir agências menores ou vai ser uma arma secreta para os pequenos competir com os gigantes? De certa forma você já acabou respondendo, mas por favor, discorra um pouco mais sobre isso.
E eu acredito que vai acontecer o que aconteceu na era da industrialização. A IA vai substituir, sim, muitos serviços repetitivos, muitas atividades repetitivas. Ela vai, em algum momento. Ela está pronta? Eu acho que ainda não. Porque eu estudo tanto o mercado do marketing e negócios, quanto, recentemente, eu recebi um estudo muito interessante sobre a linguagem, a IA, né? Então, ela não está pronta ainda para isso, mas em algumas atividades ela já consegue substituir, sim. Existe sim esse risco de quebrar alguns negócios, mas é aquela história que a gente já viveu em 2020. Não dá para ficar preso no passado, tem que se atualizar. Todo mundo tem que se atualizar, inclusive em termos de serviços. Se ela é um mecanismo ótimo para as empresas pequenas competirem com maiores, bom, ela é, sem dúvida nenhuma, uma arma que potencializa isso, sim, ela dá esse espaço, porque até a gente veio conversando sobre isso no carro, né? Pequenos negócios, eles conseguem produzir um roteiro de vídeo, um script para um vídeo de vendas, por exemplo, através da IA, que melhora essa fala, que utiliza recursos de copywriting sem necessariamente contratar uma agência, né? Então dá para fazer esse primeiro momento sozinho, só que você tem que ter as suas diretrizes. Se você não tiver as diretrizes, você não vai conseguir chegar nesse resultado. Vai ficar igual, pasteurizado como tudo, né? Certo. Mas é um recurso válido ainda. Muito obrigado pelo seu ponto de vista, e agora vamos falar sobre brand. Isso eu sei que é a cereja do bolo para você. É uma delícia. Brand como propósito, mais cultura, mais consistência. O que significa isso? Nossa, para as grandes empresas, médias empresas, para o empreendedor individual, isso é a essência do negócio, né? Principalmente porque a gente está com esse tema e com essa revolução da IA tão latente. Então, existe essa possibilidade de pasteurizar tudo ficar igual, todo mundo usa a ferramenta para isso, mas não dá o direcionamento. Então, se você não tem a sua essência, se você não sabe quem você é, os seus propósitos, os seus valores, e isso, marcas grandes e marcas pequenas, não te diferencia, porque a nossa tendência como pequeno é copiar as grandes marcas, e as grandes marcas são corporações, que precisam das pessoas para dar pessoalidade ao negócio, não é por isso que eles contratam influenciadores? Sim. Para dar pessoalidade. Só que um pequeno empreendedor, ele já tem a pessoalidade e ele tenta imitar uma grande empresa. Então, ele fica artificial. Não tem como fazer negócio daqui para frente sendo uma instituição. Você precisa ser você. Tanto que as empresas hoje investem muito colocando os seus funcionários à frente do negócio para pessoalizar os negócios. E o pequeno já tem isso de cara. Como que pode, né? Como que pode? E numa cidade, inclusive aqui em São José dos Campos, nós temos 80 mil pessoas empreendendo com a categoria MEI, né? Então você imagina 10% que seja usando a IA ao seu favor. Óbvio que as pessoas ultimamente têm crescido esse número de pessoas que colocam ali a inteligência artificial a favor do seu negócio, né? Mas não exclusivamente para marketing ou somente para vendas. Então as pessoas elas brincam um pouco ali, tem a parte dos desafios também da LGPD que a gente enfrenta também, né? Não pode colocar qualquer coisa dentro da IA, né? E voltando para o marketing, as pessoas te dão um roteiro, te dá um início ali, mas não te torna especialistas. Então, sempre buscar o apoio de uma pessoa, de uma empresa especialista, eu acredito que isso vai ser uma vantagem muito grande para o seu negócio. Seja pequeno, meio, saindo da informalidade, acredito que seja muito dessa forma, né? Sim, sem dúvida nenhuma, porque o que a gente vê hoje, muitos conteúdos produzidos por IA, inclusive imagens, sem mencionar que eles são produzidos por IA. E isso infringe as nossas normas brasileiras. Você tem que dizer qual é a origem daquela imagem, né? A gente sempre deu créditos às imagens. Você pode usar a imagem de uma outra pessoa e dar os créditos, não é problema. Se a pessoa tiver algum problema, ela pede para você retirar. Mas no caso da IA, você precisa fornecer essa orientação de que foi produzido com uma IA. E as pessoas, às vezes, confundem. Assim como tem muito conteúdo médico que divulga a informação do paciente, como tratamento, a identidade dele mesmo, sem se preocupar com essa privacidade que a medicina sempre foi obrigada a cuidar, né? Então, hoje a gente fala de LGPD, mas ainda tem muito descuido em relação à imagem. E precisa estar muito atento mesmo, porque os processos eles são horríveis. Eles acabam fechando, falindo empresas, né? Sim, acabando com a vida da pessoa que fez indevidamente aquilo. Chegamos num quadro aqui que eu quero te perguntar. Quais são os cases de sucesso
E os não que te ensinaram. Aquele que, ai, não deu certo, aquele que não foi pra frente. O Wellington quer falar de uma caca grande, tá? Eu trouxe uma, falei, não, vamos falar da caca, porque só sucesso não é tão legal assim. Teve sim. Eu tive uma cliente que, ela era minha cliente, encerrou comigo e algum tempo depois ela me procurou novamente. Ela insistia no tráfego pago, porque ela estava massacrada daquele assunto. Tudo que ela via era tráfego pago. Certo. E ela acreditava que aquilo era a solução para o negócio dela. Mas existe algo na internet chamado de rastro digital, né? Quando você pesquisa alguma coisa sobre alguma empresa, você tem um rastro digital. O que é aquilo? Tudo são todos os locais que referenciam aquela empresa. Então você vai ver o Instagram, você vai ver o LinkedIn, você vai ver Facebook, você vai ver Pinterest, depende, né, da empresa, o site, se já teve entrevista em jornal, ele traz todo aquele ranqueamento para você. Isso daí eu chamo de rastro digital, e assim como as pessoas também deixam seus rastros digitais. E ela não investia nisso, então ela começou somente no Instagram, funcionava até certo ponto, e depois deixou de funcionar. Então eu criei todo o planejamento para ela, falei, olha, precisa fazer isso, para você é indicado que você tenha um site, mesmo porque o Instagram, ele é uma casa alugada, né? Qualquer mídia social é uma casa alugada. Você tem lá seu perfil na casinha alugada, só que o proprietário fala assim, sabe o que é? Eu decidi vender, então agora você vai ter que se mudar. E você tem que mudar rapidamente. Como que você constrói essa audiência novamente em outra ferramenta? É muito difícil, né? Não vai adiantar você colocar a plaquinha lá, mudei. Não vai, como a gente vê no local físico. Então, eu sempre recomendo que as pessoas tenham um site. As empresas precisam ter um site. Ah, mas eu sou MEI. Ótimo, faça o seu site. Colete ali a sua lista de interessados, porque em algum momento esse vai ser o seu principal ativo. Fechou o comércio de novo. Como que você se comunica com esses clientes que você tem? Nem todo mundo tem você tem o WhatsApp deles, né? Sim. Então você precisa construir essa lista e você começa fazendo isso através do site. Ah, mas aí nunca usei meu site para nada, tá perdendo uma oportunidade. Faça algo direcionado para o seu público, para capturar o contato deles e você criar a sua lista de outra forma. Então, quem investe no site, mas não investe no que a gente chama do material rico, por exemplo, está perdendo a oportunidade de construir a sua própria lista. Bom, essa cliente não quis investir, então, no próprio site, porque ela falou que em algum momento isso nunca trouxe um retorno para ela. Beleza, ela insistiu, falou, bom, eu quero fazer só isso. Eu falei, tudo bem, a gente pode testar. Você quer testar? Quero testar. Testamos por 6 meses e nunca trouxe um cliente pro negócio dela. E ela ficou muito revoltada, né? Ela falou, poxa, eu achei que ia dar certo, porque ela ouviu falar que isso daria certo, que o tráfego pago era a solução. E que, enfim, isso trouxe muita frustração para ela. Então, assim, o que isso me trouxe de aprendizado? Que eu nunca mais faço nada para ninguém que não tenha uma análise anterior para depois poder construir esse planejamento. Aí, se a pessoa decide fazer ou não, é outra história. Mas pelo menos ela entendeu tudo o que ela deve ter para ter uma imagem consolidada na internet e poder colher os frutos disso, porque senão é investimento, não é... Quando você coloca dinheiro em alguma coisa e não te retorna, isso é custo, certo? Certo. Quando isso volta de alguma forma para você, isso é um investimento. Então, para que o investimento valha a pena, eu sempre faço isso. Uou! Mas é aprendizado, igual você falou. É aprendizado. Você é nossa associada, e eu quero te perguntar, o que você vê no associativismo, como isso fortalece relacionamentos com empresas? Eu quero ouvir da Mônica. Olha, o ser um associado tem uma vantagem muito grande e que isso também está incluído no marketing, né? Não no marketing digital, mas no marketing. Networking é marketing, né? Ela é um dos braços. Então, não tem ferramenta mais poderosa de vendas do que o networking. Tanto que em 2019, 2020, né, quando teve a pandemia, um dos meus principais modos de sobrevivência foram indicações de outros clientes que vieram porque eu tinha trabalhado com essas pessoas. Então, é um networking, né? Manter um relacionamento com os clientes, com ex-clientes, é um networking. E isso faz muita diferença para quem empreende, para o empresário, para um grupo de empresas que precisa estar envolvido vamos chamar, num ambiente que gera negócios. Exatamente, obrigado pelas palavras. E eu quero falar para você que ainda não é associado, nós temos aqui um empreendedorismo feminino
né, um grupo de mulheres gabaritadas aqui. A Mônica vai começar a fazer a parte dele, né, Mônica? Frequentar. Vou isso. Frequentar. Então, seja usual, seja intencional mesmo nas suas ações. Você que é empreendedor aqui na cidade de São José dos Campos e quer conhecer um pouquinho mais, venha nos visitar, entre em contato através da nossa rede social, no Instagram, nosso site também. Seja muito bem-vindo. Mônica. Aproveite esse ambiente de negócios que a associação oferece. Essa comunidade, Essa né? comunidade. Ó, agora estamos caminhando para o final. É um momento que passa muito rápido, né? Quero te perguntar, quais são os próximos passos para a Mônica e para a Mônica consultora? Então, é pessoal e profissional. Nossa, o pessoal. O pessoal está tão intrínseco no profissional. Bom, nesse momento a gente tem enfrentado um grande compromisso com a família, né? Certo. Estava te contando da minha mãe, então existem para os próximos meses aí um acompanhamento mais intenso da família, e aí tem sobrinha casando, tem a mãe que está precisando de ajuda, tem o pai que também não está tão bem, então eu tenho ficado muito envolvida com isso. De profissional, as coisas mais legais, você me perguntou, né, sobre a consultoria. Sim, eu faço a consultoria das empresas. Estou formando um grupo de mentoria para auxiliar os consultores a criar, vender os seus projetos digitais, mas eu estou com lista de espera para esse projeto, tanto que está lá no meu site. Que bacana. O site é tudo, gente. Site, lista, ação. Crio os projetos sob demanda também para outros consultores, né, que queiram esse mesmo projeto, porque o que eu percebo que eles precisam? Eles entendem a necessidade do infoproduto, eles querem ter o infoproduto, mas eles não acreditam no guru da internet, então eles precisam ter esse passo a passo. Outra coisa que eles enfrentam de dificuldade é a defasagem digital, então falta o entendimento de uso das ferramentas. Então, precisa categorizar as ferramentas que eles vão usar, como que eles vão usar, e aí entrega o projetinho bonitinho para eles e eles executam. E o outro ponto é continuar atuando com a consultoria, porque é nela que eu me desenvolvo. Afinal de contas, são as demandas dos clientes, as dificuldades deles, que me fazem evoluir, porque eu tenho que me aperfeiçoar para atendê-los, né? Eu tenho que sempre estar estudando para estar no mercado. Não, ótimas palavras. E agora eu quero uma dica para quem está no CLT, quer fazer uma transição de carreira ou já está empreendendo e ainda sente um pouco de medo. Bom, você tinha me pedido uma estratégia digital. Eu separei algumas aqui. Então eu pensei que uma só seria pouco para os perfis de clientes que a gente tem, né? Porque você está falando da transição para quem vende serviços ou para quem pretende começar a prestar serviços. A primeira coisa que... Não dá para falar de estratégia de marketing se você pensa, eu vou postar no Instagram. Isso não é uma estratégia, isso é uma ação, né? Então, você precisa pensar uma visão um pouquinho maior. Então, a primeira coisa que eu falei que é muito importante é você ter o site. Então, primeiro você precisa ter algo que é desejável. Então, você vende um serviço de consultoria, tenta imaginar essa consultoria sendo algo escalável. O que é algo escalável? É algo que você consegue replicar. Então, você, dentro da sua consultoria, todo mundo diz assim, o meu atendimento é personalizado. O meu também é personalizado. Mas dentro dessa minha consultoria personalizada, eu tenho essa que eu crio os projetos educacionais. Isso é uma mentoria, uma consultoria escalável. Então, eu tenho como replicar isso daí para vários clientes de uma forma bem rápida. Você cria esse modelo. Depois desse seu modelo, o que você vai precisar? Ter o seu modelo comercial. Modelo comercial, você tem que ter os seus primeiros clientes. Para quem você vai vender? Geralmente para uma lista que você já conhece, que se enquadra esse serviço. Alguma empresa que você já trabalhou, um grupo que você já atendeu. Você vai oferecer essa mentoria para essas pessoas, porque é muito mais fácil quem te conhece comprar de você. A segunda coisa, então a gente vai pensar agora em marketing digital. A gente vai pensar em atrair para diminuir esse atrito, gerar mais cases, certo? Mais clientes. E aí você vai começar então a planejar o seu marketing digital. Como que você começa isso? Começa com um site. Eu não tenho entendimento de ferramentas, eu não conheço Word. Não precisa. Hoje você consegue construir um site no Canva. O Canva tem lá alguns modelos prontos, com as seções que você precisa. E aí você usa a IA, mais uma vez, pede para ele ser o seu roteirista, diz o que você quer fazer, explica em detalhes que possivelmente ele vai te ajudar a criar o básico.
É o ideal? Não, mas é o básico. Você não tem condições de investir nisso, faça isso. Aí você já tem, então, os seus primeiros passos. Você já consegue ter sua casinha na internet, já consegue atrair alguma coisa. Se você quiser fazer o seu tráfego pago, nessa hora você tem condições. Por quê? Porque você tem um site. E aí, ao invés do chame no WhatsApp, a pessoa pode ler a sua página, ela vai ter mais autonomia. Isso ajuda na conversão, porque as pessoas hoje tendem a ser mais independentes na internet. E elas querem a boa experiência. Tem isso também. Então, pense na experiência do seu cliente. Se você for vender produtos, você tem que primeiro, então, criar uma loja virtual. Não tem como você fugir hoje disso. Porque você tem que ter o contato do seu cliente. Não adianta você saber que visitou a sua loja e você não sabe quem é. Você tem que ter uma forma de captar isso. Então, a primeira coisa é criar sua loja virtual. Capricha no seu conteúdo orgânico. Se esse conteúdo orgânico foi bom, você patrocina, levando para a loja do site. Uma outra coisa também é encontrar os seus micro-influenciadores da região. Fazer uma ação promocional com eles, combine algo que seja possível para vocês, para que você consiga expor a sua marca. E use esses conteúdos do post patrocinado junto com os influenciadores para potencializar através do tráfego pago. Para as empresas diversas, vários setores, vários tamanhos, enfim. Estou falando de marketing, então você precisa fazer o quê? Reavaliar a sua estratégia. Você tem uma estratégia ou você tem táticas em andamento? Então você precisa pegar todos os dados que você tem sobre isso, né? Não estou falando de likes, eu estou falando de o que você esperava com aquele post. Se for like, beleza, você atingiu o seu objetivo de conversão, era esse. Uhum. Mas geralmente não é. Se você quer um comentário e não gerou o comentário, você está errando no conteúdo. Então você precisa fazer uma rastreabilidade disso, uma auditoria nesses conteúdos, em toda a sua presença digital, para poder então avaliar se está dando certo. Se não estiver dando certo, gente, aí eu me disponibilizo a fazer essa análise para vocês. Tava demorando. Muito bem. Mônica, que show, que aula. Muito obrigado novamente. Em nome da equipe da Associação Comercial, estamos caminhando para o final agora. Quero que você olhe para a câmera e agradeça a família, a rede de apoio, as pessoas que estão com você nesse momento. E muito obrigado até agora, esse momento, pelo seu sim. Muito obrigada. Gente, agradeço por vocês terem me dado essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Obviamente, sem família, ninguém é nada, né? Muito obrigado. Meu marido está aqui hoje, ele veio me trazer. E é um prazer fazer parte dessa comunidade que eu estou envolvida hoje. Obrigada. Muito obrigado novamente. Até uma próxima, Mônica. E você que acompanhou esse episódio até aqui, comente pra gente qual foi a dica que você mais gostou da Mônica. Coloca nos comentários, segue a Mônica no Instagram. Eu vou pedir para ela deixar agora o @. Como que você encontra ela? Por favor, Mônica. Gente, primeiro contato é o meu site, monicabenck.com.br. No meu site tem lá as minhas redes sociais, os canais de comunicação comigo, estão todos ali. Fiquem à vontade para entrar em contato. Se eu puder fazer algo por vocês, com certeza eu farei. Mônica, muito obrigado e até mais. Obrigada, Wellington. Prazer.